Imagine por um momento a seguinte cena. Jerusalém ainda está em choque. A cidade que poucos dias antes havia gritado "Crucifica-o", agora vive cercada por rumores estranhos. O túmulo está vazio. Soldados romanos estão confusos. Os líderes religiosos estão nervosos. E entre os seguidores de Jesus existe uma mistura de medo, esperança e incredulidade. Algo extraordinário aconteceu. Jesus havia sido crucificado, morto e sepultado, mas no terceiro dia, algo que mudaria a história da humanidade aconteceu. Ele ressuscitou. Porém, existe um período muito curioso que muitas pessoas quase não conhecem. Durante 40 dias após a ressurreição, Jesus apareceu diversas vezes para seus discípulos e seguidores antes de subir aos céus. Esses 40 dias são um dos períodos mais misteriosos e poderosos da história bíblica. O que Jesus fez nesse tempo? O que ele ensinou? Por que ele não subiu imediatamente aos céus? E quais foram as últimas instruções que ele deixou para aqueles que mudariam o mundo? Hoje, vamos viajar pela Bíblia para descobrir o que realmente aconteceu durante os 40 dias entre a ressurreição de Jesus e sua ascensão. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal e prepare-se, porque essa história revela momentos profundos que fortaleceram a fé dos discípulos e prepararam o início do cristianismo. Tudo começou naquela manhã silenciosa do primeiro dia da semana. Algumas mulheres caminharam em direção ao túmulo onde Jesus havia sido sepultado. Entre elas estava Maria Madalena. Elas levavam perfumes e especiarias para completar o processo de sepultamento que havia sido interrompido pela pressa antes do sábado. Mas quando chegaram ao local, algo estava errado. A pedra gigantesca que fechava o túmulo havia sido removida. O coração delas disparou. O túmulo estava vazio. De repente, 2 anjos apareceram e disseram palavras que ecoariam pela eternidade. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Maria Madalena correu para contar aos discípulos. Pedro e João correram até o túmulo. Eles entraram e viram apenas os lençóis que haviam envolvido o corpo de Jesus. Confusão, espanto, medo. Mas naquele mesmo dia, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Maria Madalena ficou chorando perto do túmulo. Então ouviu uma voz atrás dela perguntando: "Mulher, por que você está chorando?" Ela pensou que fosse o jardineiro, mas quando ele disse seu nome, Maria, ela reconheceu imediatamente. Era Jesus, vivo. Esse foi o primeiro encontro após a ressurreição. Mais tarde, naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam rumo a uma pequena aldeia chamada Emaús. Eles estavam desanimados, conversando sobre tudo o que havia acontecido. Enquanto caminhavam, um homem se aproximou e começou a andar com eles. Era Jesus, mas eles ainda não o reconheceram. Durante o caminho, ele começou a explicar algo extraordinário. Desde Moisés até os profetas, ele mostrou como todas as escrituras apontavam para o Messias que deveria sofrer e depois entrar em sua glória. Quando chegaram ao destino e partiram o pão, seus olhos finalmente se abriram. Era Jesus. Mas naquele instante ele desapareceu diante deles. Cheios de alegria, eles voltaram correndo para Jerusalém para contar aos outros. Naquela mesma noite, os discípulos estavam reunidos em uma casa com as portas trancadas. Eles estavam com medo das autoridades. De repente, Jesus apareceu no meio deles, sem abrir porta alguma. Ele disse apenas 2 palavras que trouxeram paz àquele ambiente de medo: "A paz seja com vocês." Os discípulos ficaram assustados, pensando estar vendo um espírito. Mas Jesus disse algo marcante: "Por que vocês estão perturbados? Olhem minhas mãos e meus pés." Ele mostrou as marcas dos cravos. Para provar que não era um espírito, ele pediu algo para comer. Deram-lhe um pedaço de peixe e ele comeu diante deles. Naquele momento, a fé começou a nascer novamente no coração dos discípulos. Mas um deles não estava presente naquela noite: Tomé. Quando os outros contaram que tinham visto Jesus, ele respondeu algo que ficaria famoso na história: "Se eu não vir as marcas dos cravos em suas mãos e não colocar meu dedo nelas, não acreditarei." 8 dias depois, Jesus apareceu novamente quando todos estavam reunidos. Dessa vez, Tomé estava lá. Jesus olhou diretamente para ele e disse: "Coloque seu dedo aqui. Veja minhas mãos. Pare de duvidar e creia." Tomé caiu de joelhos e declarou uma das confissões mais fortes da Bíblia: "Meu Senhor e meu Deus."
Mas os encontros de Jesus não aconteceram apenas em Jerusalém. Algum tempo depois, alguns discípulos voltaram para a Galileia. Pedro, João e outros decidiram ir pescar. Passaram a noite inteira pescando. Nada. Ao amanhecer, um homem na praia gritou: "Lancem a rede do lado direito do barco." Eles obedeceram. Instantaneamente, a rede ficou cheia de peixes. João olhou para Pedro e disse: "É o Senhor." Pedro pulou na água e nadou até a praia. Ali, Jesus havia preparado uma fogueira com peixe e pão. Eles comeram juntos, como tantas vezes haviam feito antes da crucificação. Foi nesse momento que aconteceu uma conversa profundamente emocionante. Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: "Você me ama?" Pedro respondeu 3 vezes: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Com isso, Jesus restaurava Pedro após as 3 negações antes da crucificação. Mas durante esses 40 dias, Jesus também fez algo muito importante. Ele ensinou. A Bíblia diz em Atos capítulo 1 que Jesus apareceu muitas vezes aos discípulos, dando provas incontestáveis de que estava vivo e falando sobre o reino de Deus. Esses encontros fortaleceram os discípulos. Aqueles homens que dias antes estavam escondidos, agora estavam sendo preparados para levar a mensagem ao mundo inteiro. Finalmente, chegou o último encontro. Jesus levou os discípulos até o Monte dos Olivas, perto de Betânia. Ali, ele deu a última instrução. Eles perguntaram: "Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel?" Jesus respondeu que não cabia a ele saber os tempos determinados por Deus. Mas então disse algo que mudaria a história. "Vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra." Depois dessas palavras, algo incrível aconteceu diante dos olhos deles. Jesus começou a subir, uma nuvem o encobriu, e ele desapareceu diante deles. Enquanto ainda olhavam para o céu, 2 anjos apareceram e disseram: "Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi levado voltará da mesma maneira." Assim, terminaram os 40 dias mais importantes da história da fé cristã. Foram dias que transformaram pescadores comuns em mensageiros que mudariam o mundo. Dias que provaram que a morte não teve a última palavra. Dias que mostraram que a história de Jesus não terminou na cruz. Na verdade, foi apenas o começo. E desde então, a mensagem continua ecoando através dos séculos. Ele vive.